Olá, caros estudantes. Estamos chegando na última aula de elementos de máquina, aula número 5, sobre parafusos, rebites, pinos, cupilhas e molas. Essa aula também foi preparada parcialmente pelo professor Antônio Tavares de França Júnior e por mim. Na verdade, a maior parte foi desenvolvida pelo professor Antônio. Bom, pessoal, iniciando a nossa aula, o primeiro item é sobre parafusos. Os parafusos eles fazem parte de um grupo dentro do elemento de máquinas conhecido como elementos de fixação. Eles são empregados na união não permanente de peças, isto é, as peças podem ser montadas e desmontadas facilmente, bastando apertar e desapertar os parafusos que as mantenham unidas. Pessoal, essa questão de montar e desmontar união não permanente é muito importante no elemento de máquina. Não sei se você se lembra do exemplo da chaveta. Por exemplo, não é interessante que eu pegue uma engrenagem e solde ela no eixo. Porque caso essa engrenagem tenha alguma falha, algum problema, eu vou ter que inutilizar o eixo também. Então, quando eu trabalho com elementos que podem ser montados e desmontados, eu posso também fazer substituições por partes, o que é muito importante, principalmente quando nós vemos um equipamento mecânico que é composto de vários elementos de máquina. E isso é muito fácil, né? Porque você separa que basta eu apertar e desapertar, separar os parafusos, eu consigo então retirar os materiais. Nós temos que tomar um certo cuidado que um torque excessivo pode levar a uma situação parecida como essa, ou seja, eu posso inclusive estragar o material com torques excessivos. Então, obviamente, né, é importante nós termos a aplicação de uma força adequada na hora de montagem de parafuso. Bom, os parafusos se diferenciam pela forma da rosca. Essa rosca aqui, ela pode ser do tipo métrico, também tipo polegada, dependendo do país de origem de fabricação. A cabeça tem um formato diferenciado. A haste também pode ser totalmente roscado ou parcialmente roscado, que é esse caso aqui. E também o tipo de acionamento. O tipo de acionamento, na verdade, está também relacionado com o tipo de cabeça. Porque dependendo da cabeça do parafuso, eu vou ter um tipo de acionamento. Por exemplo, nesse caso aqui, eu utilizo uma chave de boco de estria, né? Vamos supor que o parafuso de fenda. No parafuso de fenda, eu vou utilizar uma chave de fenda. No próximo slide, a gente consegue visualizar melhor, por exemplo. Aqui nós temos os parafusos de fenda, né? Temos 4 exemplos de parafusos de fenda, onde eu tenho que utilizar uma chave de fenda. Aqui eu tenho o sextavado interno. Repare que esse é o sextavado externo e esse é o sextavado interno. O formato aqui é externamente eu entro com uma chave, aqui internamente eu entro com uma chave. Por isso a gente fala sextavado interno, ou também conhecido como Allen. Reparem que o corpo dela é totalmente rosqueado, né? Todos esses exemplos de parafuso. Reparem que a cabeça, né? Na verdade, o parafuso basicamente divide uma cabeça e um corpo. E aqui temos diferentes exemplos de cabeça, aqui também um corpo diferente, que é o parafuso prisioneiro. Repare que o prisioneiro não tem uma cabeça. Eu tenho apenas um corpo, né, com uma região semi-rosca e roscado nas extremidades. Como que eu uso um parafuso desse? Através de rosca. Ou então parafuso já com rosca, né, parafusos rosqueados que a gente fala. Então, nesse caso aqui, eu não preciso ter cabeça. É um parafuso do tipo prisioneiro. Nesse caso aqui, pessoal, temos um de cabeça arredondada tipo de fenda. Vamos supor, ó, se eu coloco isso aqui numa superfície, essa parte aqui vai ficar o quê? Exatamente uma forma arredondada, que seria menos perigosa, né, em caso de acidentes. Aí você vai falar, mas esse aqui é perigoso. Depende. Eu posso fazer com que o furo tenha um rebaixo que encaixe, então ele fica totalmente plano. Aqui eu tenho intermediário, né? Ou seja, eu posso parcialmente deixar ele inserido dentro da superfície por meio de um furo com rebaixo e uma outra parte estaria o que? Abaulada, ou seja, que poderia me permitir uma certa, não diria conforto, mas uma certa segurança, né? Aqui de cabeça cilíndrica eu posso também usar um furo, ou nesse caso, na verdade, o ideal, né, devido ao seu formato, ele fica totalmente exposto também. Dependendo da situação, é importante que eu tenha a exposição de parafuso também, até mesmo porque, até mesmo fatores estéticos ou inclusive por uma questão de montagem. Nesse caso aqui tem esse travado interno, né, como a gente falou anteriormente. A segunda classe de elementos de fixação que nós vamos tratar nessa aula é os rebites. Um rebite compõe-se de um corpo em forma de cilindro e de uma cabeça. A cabeça pode ter vários formatos. Então vocês veem aqui, ó, tem duas cabeças de formato boleada, né, unindo duas chapas. Eu tenho a cabeça superior cônica, né? Aqui é a cabeça inferior cônica aqui. Ambas as cabeças são cônicas.
Rebite a cravar na montagem, ou seja, são rebites que precisam ter uma certa pressão, né, para montagem, e furo a partir de montagem aqui, né. Bom, aqui é um exemplo do rebite, olha como ele funciona, esse tipo de rebite. Essa haste maior a gente encaixa nessa parte interna da rebitadeira, e aí inserimos aqui essa parte aqui internamente no furo. Então o que acontece? Essa parte vai parar por causa desse elemento e a rebitadeira vai puxar esse elemento. Quando ele puxa esse elemento, que é solidário isso aqui, né, como se fosse um prego, né, internamente, o que vai acontecer? Ele vai começar a deformar essa região e vai esmagar, formando essa parte aqui. Repararam? Então, inicialmente eu estou nesse formato. Quando eu puxo essa haste, esse camarada aqui ele vem e esmaga esse comprimento L aqui, ó. Repararam? Isso aqui vai sendo esmagado. E aí eu tenho uma região desse tipo aqui. Ambas as cabeças são boleadas. Ok? Bom, o tipo de rebite suas proporções, a cabeça redonda larga, redonda estreita, e aqui são os empregos dele. Nós não vamos ater muito, gostaria mais que vocês tivessem o conhecimento, né, dos tipos de rebite, basicamente a forma como ele é instalado. Repare que o rebite hoje é muito utilizado. Se vocês pegarem, por exemplo, um ônibus coletivo, dê uma olhada. Vocês vão encontrar várias chapas de aço rebitadas. Em aeronaves também são utilizados rebites, né? Qual que é a vantagem do rebite? Ah, em relação ao parafuso, ele tem a vantagem de não dessosquear. Mas a grande vantagem do rebite, por incrível que pareça, é que ele também é de fácil remoção. Parece que não é, né? Mas ele é de fácil remoção. Basta que você entre com uma furadeira aqui, uma broca, fure essa parte, que o rebite se solta. Então o rebite, de certa forma, ele te garante, né, uma boa fixação e ao mesmo tempo ele te dá essa possibilidade de desmontar através de uma furadeira. Pinos e cupulhas, né, tem a finalidade de alinhar ou fixar os elementos de máquina, permitindo uniões mecânicas, ou seja, uniões em que se juntam duas ou mais peças, estabelecendo assim conexão entre elas. Os pinos geralmente são móveis, tá? Aqui eu tenho quatro exemplos de pinos, o pino cônico com rosca, aqui é a parte rosqueada, pino cilíndrico e o pino elástico, que ele tem um rasgo aqui, tá? Aqui vocês veem aqui um tirante, né? O pino e um garfo. Então esse tirante ele pode o quê? Ele pode se movimentar, né? Em volta desse pino aqui. Aqui eu tenho a questão do pino guia, né? Que é utilizado mais para alinhamento de peça. Então eu coloco, por exemplo, eu tenho nesse caso aqui dois elementos. Se eu colocar um pino aqui, ele vai fazer o alinhamento que vão permitir o quê? A correta colocação, né? Desses parafusos de fixação. Então o pino pode servir como guia também. Bom, aqui uma descrição, né? O pino cônico é utilizado na ação de centragem. Repare que o formato dele, né, vai forçar que os elementos fiquem centrados. Desculpa. Pino cônico com haste rosqueada. A roscada, a grande vantagem, né, é que na hora de você fazer a retirada é muito simples, bastando você fazer um movimento de aperto de porca para fazer a remoção do pino. Então o pino é extremamente fácil de retirar. É muito diferente do caso do pino cilíndrico, que requer uma fluido de tolerância rigorosa e é utilizado quando são aplicadas forças cortantes, né? Ou seja, as forças que tendem a, por exemplo, nesse caso do piso cilíndrico, né? Eu aplico uma força nesse sentido, ele vai tender o quê? A cortar, cisalhar essa região aqui e o pino pode falhar. Então, nesse caso, eu utilizo o pino do tipo cilíndrico. Pino elástico apresenta elevada resistência ao corte, pode ser assentado em furos com variação de diâmetro considerável, né? Como ele tem essa abertura, ele pode sofrer uma certa deformação, redução de diâmetro, e depois que ele é colocado, né, ele acaba expandindo, né? Então, por isso que ele é elástico, né? Ou seja, como eu pudesse apertar ele com o alicate, e depois dele inserido, quando eu solto, né, o alicate ou pressão, ele começa a exercer uma pressão entre a parede do furo, né? Então ele tem um tipo de, como diríamos, né? Um tipo de fixação interessante, ou seja, que fica mais firme em comparação ao pino de centragem, pino cônico, por exemplo. Bom, pino de guia a gente falou anteriormente no slide com aquele exemplo da figura. Então, novamente aqui, né, os exemplos do pino cônico com rosca, pino cilíndrico e o pino elástico. Aqui uma figura de um pino. A cavilha já é um pino diferente. Lembra que o pino ele pode permitir rotação, mas no caso da cavilha ela não permite rotação entre as peças. Como que ela faz isso? Justamente devido ao formato interessante dela. Repare que, por exemplo, se eu utilizar essa cavilha nesse elemento aqui, essa parte vai tender o quê? Gerar uma força radial contra a parede do furo. E com isso eu acabo o quê? Fixando, né? Gerando atrito, alto atrito, e esse alto atrito
vai impossibilitar a rotação. Então, para isso é utilizado as cavilhas, tá? Então, quando você tem uma montagem que você não quer que haja rotação entre as peças, o ideal é a utilização de cavilhas. E as cavilhas são pinos com rasgos, né? Reparem aqui, ó, vários pinos, né? Mas com certo rasgo, que me permite essa expansão, né? Que vai gerar uma força contra a parede, e com isso eu tenho um alto atrito que vai impedir a rotação. A cupilha é um contrapino, tá, pessoal? Repare que você já deve ter visto em algum momento, isso aqui é uma cupilha, ó. Repare, eu encaixo num furo, né, e coloco ele aqui. Então, vamos supor, esse eixo ele ia movimentar nessa direção, essa cupilha vai bater em algum batente, né, pode ser a superfície de outro material, então ele vai bloquear o movimento. Então, a arame de seção semicircular, dobrado de modo a formar um corpo cilíndrico e uma cabeça. Seria esse camarada aqui. Então, essa é a cupilha, tá? Ok, pessoal? Cupilha. Molas. Para finalizar nossa aula, a mola pode ser definida como sendo um elemento elástico que exerce uma força resistente quando sua forma é modificada, ou seja, quando eu faço um movimento de compressão, ele vai armazenar uma certa energia para o quê? Para expandir a mola novamente. Repare que a mola, muita gente fala que a mola é usada para aliviar vibrações. Pode até ser isso parcialmente, mas a mola tem que ser combinada com amortecedor também. A mola ela vai diminuir a amplitude dessa vibração. Só que ela não vai reduzir a vibração, porque a vibração pode continuar. Eu preciso de um elemento que rouba essa energia. Quem vai roubar essa energia é o amortecedor, tá? Porque a mola, o que acontece? Ela absorve energia, vamos supor aqui, eu traciono essa mola e depois que eu tiro essa força, vai tender a voltar à posição normal. Ou seja, a ideia principal da mola é um acumulador de energia. O exemplo clássico é uma caneta, né? Esferográfica, não, desculpa, aquelas canetas, acionamentos da caneta, né? Você repara que tem uma mola. Quando eu aciono a caneta, a mola fica comprimida. Quando eu desaciono a caneta, a mola ela volta à sua posição original, né? Ou seja, uma mola de compressão, ela foi comprimida, depois ela é descomprimida, e aí a ponta da caneta retorna, né? Para dentro da estrutura da caneta. Ok? Temos dois tipos básicos de formato geométrico para mola. As molas são do tipo helicoidal, que forma uma hélice, né? Ou do tipo plano aqui. Isso aqui é a mola prato, né? Isso aqui é outra mola do tipo plana, né? Como se fosse um trampolim. Isso é muito utilizado em caminhões, né? Se vocês forem reparar. Isso aqui é outro tipo de mola também, né? Uma mola de torção em forma de lâmina, que é muito interessante. Então nós temos vários tipos de mola aqui. Ok, pessoal? Então aqui são do tipo plana e aqui são do tipo helicoidal. As helicoidais, logicamente, são as mais populares e de fácil fabricação. Quanto às forças que suportam, as molas podem ser de compressão, tração ou de torção. Então aqui eu tenho um exemplo de tração, né? Eu preciso ter esse gancho, né? Porque como eu vou tracionar, como que eu vou tracionar a mola? Eu preciso unir esse gancho com algum elemento para permitir o tracionamento. A compressão não, né? A compressão ela pode terminar desse jeito, ela é comprimida. Já de torção, né? Helicoidal é desse tipo aqui, ok? Então esse arame ele tende a vir para cá, a mola é torcionada, ela tende a voltar. Acumula energia, libera energia e volta à posição normal. Aqui é uma nomenclatura de molas, né? Então repare que o diâmetro externo de uma mola de compressão está aqui. Esse aqui é o P da mola, né? Ou seja, o passo da mola. Tá? O DE é a parte interna do diâmetro interno. Esse H é o comprimento da mola. O Dzinho aqui é o diâmetro do arame da mola. E o número de espiras, né? Eu tenho que contar aqui, olha. Tenho 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho parcialmente na outra espira. Então eu tenho 5 espiras e meia aqui. Veja bem aqui, ó. Uma espira, 2, 3, 4, 5, 6 espiras, né, nesse caso aqui. Nesse caso aqui, me desculpe, tenho 6 espiras. Aqui eu tenho uma mola de extração, então o diâmetro externo, diâmetro interno, o diâmetro da seção do arame, né, o desenho aqui, o passo, a mesma coisa do anterior, e ele é o número de espiras de mola que nós temos que contar aqui, né, por exemplo. Esse Hzão aqui é o comprimento efetivo da mola, né, porque vem do gancho, né, desses dois ganchos, e o Hzinho é o comprimento da mola em si. Essa que é a região que vai acumular energia. E a mola de torção, para finalizar, né, reparem que praticamente, né, todos eles têm o quê? Uma mesma nomenclatura. Com a diferença é que eu tenho o A, né, com o ângulo entre as pontas da mola, e esse Rzinho menor, que é o comprimento do braço de alavanca, ok?
Então, as molas são tipicamente elementos que armazenam energia e essa energia pode ser reaproveitada depois para alguma movimentação do sistema mecânico. Bom, pessoal, chegamos ao final do curso de elementos de máquina. Essa parte da aula 5 é extremamente curta. Na verdade, nos cursos anteriores, essa aula estava junto com a aula 4 e com o remanejamento, né, do formato das apresentações, a gente conseguiu, então, dividir, e aí por isso esse capítulo ficou um pouco mais curto. Mas não é menos importante que os demais também. Então, revise o conteúdo, faça atividades e prepare-se para a avaliação final. E tenha bons estudos. Obrigado.